Pra fechar, qual é o legado que você sonha em deixar com a Mugunzá e com o Teatro de Container? O legado. Acho que o mesmo legado que o Galpão tem deixado pra gente. De um grupo longevo e que tá aí fazendo velhinhos. Ai, sim. É isso. É isso. Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Não Pode, tem ensaio. O mais novo videocast do Impacto Agazias, grupo de teatro. Bom, gente, eu tô um pouco nervoso aqui com essa reestreia, né? Porque o primeiro episódio a gente tava em casa, foi maravilhoso. Agora já tá dando um friozinho na barriga com esse convidado. O primeiro convidado seria uma coisa mais marmelada. Hoje a gente tá indo pra prova de fogo mesmo. Agora é o episódio de verdade. Mas eu também me sinto em casa porque eu já vi esse convidado muitas vezes em cena. Eu não sei se ele vai se sentir em casa, mas eu tô em casa. Tá tietando, né? Inclusive pelado, né? Algumas vezes. Bora lá. Pra falar do nosso convidado, eu vou usar uma frase dele sobre a infância. A minha infância foi um verdadeiro roteiro de filme. Uniforme vermelho e tênis conga. Ele subia a ladeira que parecia o Everest, mas era, na verdade, só uma ladeira mesmo. Ele trabalhou no mercadinho desde os 11 anos, carregando sacos de arroz. Mas ele jura que pesavam toneladas. Além disso, pilotava o avião da bisavó através da máquina de costura, sonhando e viajando o mundo. Sempre com a sua latinha de leite condensado escondida. Estudou, fez bagunça, escapou da reprovação por um triz. No teatro, encontrou a sua revolução. Nas horas vagas, ele jogava futebol, empinava pipa, ouvia Racionais do CD e eu fiquei sabendo que até axé. Ih, então esse é dos meus. Ele é formado pela Escola Macunaíma, onde, junto com outros alunas e alunas, fundou a Companhia Mungunzá de Teatro. Em março de 2017, ao lado de seus colegas, inaugurou o Teatro de Container Mungunzá. Hoje aqui, mungunzar virou verbo. Vamos mungunzear com ele e, no final, tenho certeza que vamos sair daqui mungunzados. Eita, teve trava-língua pra mim hoje. Ele anda de perna de pau enquanto toca uma sanfona e dá texto. É ator, sócio e um dos trabalhadores da CIA Mungunzá de Teatro. Por favor, uma salva de palmas para Marcos Felipe! Valeu, obrigado. Seja bem-vindo! Obrigado pelo convite. Fizeram bem a lição de casa. Tá no livro, essas coisas? Tá. Tem bastante coisa de lá. A gente tem uma roubadinha. É isso, tá ótimo. Bom, vamos lá. Marcos, primeiramente, você sabe que é um prazer receber você aqui. A gente admira demais o trabalho da Mungunzá, admira demais o seu trabalho também. Mas a gente vai começar assim, né? O Alexandre Mate, ele sempre fala, né, que antes da gente conhecer o coletivo, a gente precisa entender o sujeito histórico por trás dele. Então a gente quer falar um pouquinho mais assim, tipo, sobre quem é o Marcos Felipe, como que foi essa história aí de subir o Everest quando você era criança, pilotar o avião na máquina de costura da avó. Enfim, essas suas memórias de infância, elas influenciaram você pro artista que você é hoje? Ah, com certeza, né? Eu fui uma criança bem rueira, assim. Eu fui criado na periferia de São Paulo, em Pirituba. Fiquei até os 5 anos, na verdade, em Itapevi, na Coab, e depois para Pirituba. E enfim, como uma criança periférica, do tipo, o lance era pipa, jogar futebol, enfim. Então eu tive essa infância bem na rua, assim, do tipo, com muitos colegas partilhando essa vivência da rua. E aí essa lembrança de uma escola que era relativamente longe, assim, mas é maluco, né? Porque quando você tem um imaginário de uma distância. Esses dias eu passei onde eu morava e falava, nem era tão longe, sabe? Do tipo, a ladeira nem era tão íngreme, enfim. Você redimensiona, né? Quando você vai envelhecendo, você vai redimensionando as coisas. Mas é isso, fui criado por uma tríade de mulheres, um pai relativamente ausente, então fui criado pela minha avó, minha bisavó e minha mãe, muito mais minha bisavó do que as duas, que na época, enfim, assim, na minha adolescência, minha bisavó já estava com seus 89, 90 anos, mas super forte. E então, enfim, fui criado por essa tríade de mulheres. E muito jovem também comecei a trabalhar, porque daí na rua onde eu morava, em Pirituba, logo tinha um supermercado. E aí eu,
enfim, comecei no supermercado, comecei a trabalhar no supermercado, fiquei 11 anos nesse supermercado. Então saí do mercado, acho que com 21, 22 anos. E embora tenha sido prejudicial para minha coluna, eu acho que foi importante, foi importante para pavimentar uma consciência de classe, para pavimentar muitas coisas que depois eh, foram se frutificando, assim, né, de consciência política. Então, para o que eu faço hoje, para o tipo de teatro, para o tipo de arte que eu entendo, para o tipo de poética e estética que eu entendo para o mundo, foi muito importante o lugar de onde eu vim, sabe? As, as, os atravessamentos que eu tive quanto criança e adolescente numa, em companhias periféricas. Eu tenho ultimamente, inclusive, pensado que infelizmente, o teatro embranqueceu meus amigos, né? Do tipo, eu convivi com amigos pretos quando criança, quando adolescente, em sua maioria. Quando eu fui para o teatro que embranqueceu todos os meus amigos. E agora, felizmente, né, dado a retomada, dado todo esse processo de empoderamento, dado esse processo de evolução do corpo preto, dos corpos dissidentes, do tipo, novamente estou empretecendo os meus amigos, assim, meus amigos que estão se aproximando, estou ficando amigos de gente preta novamente, como era na minha infância e adolescência. Então, enfim, importante esse lugar, né? Do tipo, inclusive você vê nessa dinâmica de uma perspectiva, mesmo eu, quando indo para a escola de teatro, eu indo fazer Macunaíma, que era uma escola paga, mas era uma escola da classe trabalhadora que sonhava em fazer teatro. Sim. Ainda não existiam as ofertas de escolas de teatro que tem hoje em dia, sabe? SP, então não existia essa oferta. Então, quem queria fazer teatro, com pouco acesso de informação que nós tínhamos, tinha que fazer Macunaíma, que ainda pegava um pouco da classe trabalhadora, ou ia para o Célia, que ainda é uma classe média ali. Então, eu fiz Macunaíma, o meu curso no Macunaíma durou 4 anos e meio, porque eu só conseguia ir para a escola aos domingos, né? Inclusive, fiquei completamente traumatizado em fazer teatro domingo de manhã, ensaiar domingo de manhã. Hoje em dia, quando fala, vamos fazer qualquer coisa domingo, eu falo assim, olha, Não. não. Tipo, fiquei Pode ser à muito noite, pode ser no final traumatizado. do dia. Não tem nada pior pra mim do que ensaiar domingo de manhã, sabe? Do tipo, eu já sou mal-humorado pela manhã, no domingo eu sou insuportável. Então, do tipo... Mas enfim, aí essa trajetória assim de alguém também que de escola pública e que sempre gostou muito de fazer teatro. Não fazer teatro nunca foi uma possibilidade, assim, sabe? Então, mesmo trabalhando no supermercado, mesmo fazendo outras coisas, conseguia me envolver, conseguia fazer esse teatro ao final de semana e sempre estava dado, assim, nunca tive dúvida sobre fazer. Obviamente, como vim de uma família muito pobre, quando eu fui para a graduação, eu pensei como acho que a maioria da gente pensa, do tipo, eu não posso investir todas as minhas fichas nisso, né? E aí eu fui fazer graduação na Uninove, fui fazer jornalismo, terminei. Hoje eu me arrependo, porque eu acho que eu deveria mesmo ter feito cênicas e deveria ter ido só em uma coisa. Mas enfim, na época eu falei, não vou investir todas as minhas fichas numa coisa que pode não dar certo e eu não tenho outra possibilidade. Bom, resumidamente, até a faculdade eu avancei aí. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa sua época que você falou de criança. Uma vez eu ouvi que é muito difícil uma criança periférica sonhar em ser cineasta, porque ela nem sabe que essa profissão existe. Como foi pra você assim? Você sonhava em ser astronauta, em ser, sei lá, qualquer outra coisa? Brincar com o imaginário. Ou você sonhava que talvez você fosse trabalhar com artes cênicas, que você fosse ser ator? Da época de Eu, pequenininho. eu jogava bola, mas eu não tinha esse sonho das crianças de ser jogador de futebol, mas eu jogava bem futebol. Era um bom jogador de futebol. Eu Era um bom era um jogador. bom. Hoje eu não consigo correr 50 metros, mas eu era Sempre um fica bom. café com leite. Eu era um bom jogador de futebol. Eu sempre fui uma pessoa boa dos esportes, assim. Eh, enfim, jogava bem vôlei, jogava bem basquete, sempre me dei bem com os esportes. E na escola, logo no ensino fundamental, nas apresentações teatrais infantis, assim, escolares, eu sempre estava,
e ajudava a criar e ajudava, assim, sempre era muito partícipe daquelas coisas, das apresentações teatrais. Todas as apresentações teatrais que eu tive nas duas escolas, porque eu passei no ensino fundamental e no ensino médio, eu, eu participei de todos os espetáculos, assim. Aí, quando eu fui para o ensino médio, eu também comecei a fazer escola de teatro. Então, eu acho que não tinha muito um. Eu não me lembro de ter vislumbrado outra profissão na infância. Tipo, para mim, o teatro era um caminho certeiro. Possivelmente, em alguns momentos, eu pensei em ser professor, sei lá, de história ou geografia, até porque minha mãe é professora de matemática. Então, tá meio ali na área de humanas, dentro do ensino. Mas o teatro sempre foi caminho certo, certeiro, assim, nunca tive dúvida, sempre fui seguindo, sabe? É, E a minha mãe fala, né? Minha mãe fala que a primeira vez que ela me levou no espetáculo, porque minha mãe também me incentivava muito, me levava muito, né, para assistir peça de teatro, para assistir essas coisas. Uma pessoa muito para frente, que na época eu nem dava muita atenção. Aí hoje em dia, quando eu vou revisitar a memória das coisas, eu falo, nossa, ela era muito para frente, assim, do tipo, eu conheci a maioria dos teatros como espectador criança que minha mãe levava, assim. Então eu tive esse privilégio. E minha mãe fala que eu saía dos espetáculos completamente vislumbrado com aquilo, né? Do tipo, muito querendo fazer parte daquilo, querendo me expressar pelo teatro. Então, de alguma forma, não tive outros sonhos assim. Era uma coisa palpável pra mim, do tipo, gosto de teatro, vou estudar teatro, vou ser ator. Tipo, era meio Mara. que tinha uma construção política para além de onde eu vim. Minha mãe é uma pessoa muito militante politicamente, né? E, enfim, uma das fundadoras do PT, que depois saiu do PT porque o PT virou o que virou, enfim. Então, tá uma pessoa aguerrida politicamente e, e desenvolveu desde criança essa perspectiva da consciência de classe, né? Na minha infância ainda se falava pouco sobre as questões raciais ou de gênero. Para nós estava pautado ainda muito mais na relação de classe. Uhum. E desenvolveu muito isso em mim, e para mim o teatro era o mecanismo que eu tinha de continuidade de luta política da minha mãe. Então também tinha uma dinâmica dessa forma. Você fala assim, eu consigo me manifestar politicamente, do tipo criar vínculos e lutas políticas através do teatro. Então sempre foi um caminho meio certeiro para mim. Ouvindo você falar assim, né, dentro da sua trajetória, né, da sua infância, da sua adolescência, se assemelha muito a minha nesse sentido, porque, por exemplo, é, quando eu fiz teatro também no ensino médio, só que aí quando eu fui pesquisar escolas, na época também não tinha muita informação sobre isso, a única coisa que apareceu pra mim era Belas Artes. Não tinha conhecimento de outras escolas, não sabia nem que na USP tinha a EAD, sabe? E aí eu falei assim, gente, pra fazer teatro tem que pagar muito caro, né? Então eu também fui pra outra área, também me formei em outra coisa, pra depois seguir com teatro. Também ensaiávamos aos domingos. Sim. Então, Nossa. é, se assemelha muito nesse sentido. Uhum. E aí, você acha que, né, ouvindo todo esse seu catadão, né? Do que você fala sobre a sua infância, sobre a sua juventude, sobre a militância e isso que você vem por meio da sua mãe. Então você acha que isso também já ia permeando um lugar de tipo, caraca, talvez eu queira fazer isso, talvez eu queira ter um grupo de teatro, ou não? Talvez eu seja só ator e o grupo de teatro foi consequência, assim, pra chegar na Mungunzá. Eu sempre tive muito claro, eu tenho isso muito claro hoje. Acho que da Mongonzá eu sou o que mais levanta essa bandeira de processos coletivos. E eu tenho um mecanismo na minha cabeça, assim, que eu nunca penso em indivíduo. É muito maluco, assim, e ao mesmo tempo eu me orgulho de mim mesmo nesse sentido. Vai parecer uma frase cabotina, né? Mas eu nunca penso em construção individual. Isso é o maior, minha maior qualidade e o meu pior defeito. Porque às vezes eu esqueço de mim enquanto indivíduo, nas minhas criações individuais, nos meus crescimentos individuais, e ao mesmo tempo uma potência de sempre pensar em coletivo, assim, eu nunca consigo pensar em indivíduo. E aí desde o início eu tive um sonho de falar assim, eu quero ter um grupo de teatro, quero construir coletivamente, não me importa construções individuais. Então,
sempre tive no horizonte a dinâmica de ter um grupo de teatro, porque tinha a clareza de que só conseguiria desenvolver os meus sonhos a partir de uma coletividade, que se eu estivesse só na vida, trabalhando para diversos grupos ou para diversas produções, eu estaria executando sonhos alheios, sabe? Então, sempre tive muita clareza nisso. E quando a gente começa a olhar, tipo, a Mungunzá tem 16 anos, né? Quase que eu não tenho como tirar dessa história a encantaria, aquilo que é o invisível, aquilo que a gente não vê, sabe? De um encontro de pessoas que se gostam, que se amam, que caminham para o mesmo lado, obviamente que divergente, muitas discussões, processos colaborativos, terapia em grupo, tudo, mas um grupo que caminha no mesmo ponto, sabe? Que o que me falta é o excesso da outra pessoa, o que falta na outra pessoa é o excesso de outra, e a gente vai se complementando, assim, é bonito. E aí eu não tenho como achar que foi mera obra do acaso, sabe? Então eu tendo a olhar com isso numa perspectiva espiritual e falar, cara, tem uma encantaria aqui mexendo esses caminhos. Sim. Às vezes a gente se emburaca, fala, nossa, nada faz sentido, tá tudo errado. Mas daí você dá uma distância do tempo, você fala, nossa, fez todo sentido aquele buraco, sabe? Então tem um pouco dessa dinâmica. Então trabalhar em grupo sempre foi o horizonte, sempre quis. Aí, obviamente, as pessoas que somaram, que foram chegando, foram obras do acaso e da encantaria, mas eu sempre quis estar em grupo. Mara. Vamos pra uma parte mais kkk, então, assim. KKK. kkk. Quando começou, assim, né? Quando começou a Mungunzá, tem alguma história engraçada, alguma coisa, tipo, que só quem começa junto passa? Tipo assim, como foi esse começo, assim? Tem alguma história que você lembra que ficou muito marcante desse início, assim? Ah, dívidas, muitas dívidas, empréstimo no banco. Ah, aquela loucura que você faz quando você está iniciando, sabe? Do tipo, viajar quilômetros e quilômetros para fazer um espetáculo em outro lugar que não vai pagar nem a gasolina, Quem dirá sabe? Do cachê, tipo, né? que dirá cachê. É, viajar com seu carro, com um cenário inteiro dentro dele, e nem você consegue estar dentro dele para dirigir, sabe? Uhum. Eu acho que, de certa forma, isso, mas eu lembro, a gente foi para Araçuaí, do tipo, no Vale do Jequitinhonha, fazer um espetáculo nosso, assim, com uma galera, do tipo, acho que pagavam R$ 2.000 pra gente na época, enfim, não pagava nada, do tipo, mas, mas tudo isso foi pavimentando, e foi, porque daí você vai dando mais valor nas coisas que você vai conquistando, nada mais Sim. fica em vão, né? É, então, mas enfim, tô tentando lembrar que se tivesse me falado antes, eu lembrava de mais coisas. Agora, mas se eu lembrar, eu vou falando. Não, Não, beleza. é ótimo. Mas ouvindo você falar, é muito engraçado, que a gente vai conhecendo cada vez mais. O diretor tá ali, ó, já tá até rindo, porque eu lembrei da mesma coisa, vou comentar sobre isso. É, as histórias vão se assemelhando, as dívidas, os perrengues. A gente foi para Ourinhos, a gente foi participar de um festival literário que ia ter na cidade. Fomos convidados, mas a gente não tinha cachê, a gente que tinha que ir até lá. A gente pediu para um amigo nosso que tinha uma Kombi nos levar. Chegou no meio da estrada, a gasolina acabou, assim. E a gente tava só no cheiro da cozinha. Você tava falando sobre Aham, encantamentos. aham. A gente chegou num posto só com encantamento, porque o nosso amigo até hoje fala que não sabe, porque sabe quando, tipo, já o ponteiro já baixou, a luz já tinha acendido, tipo, meia hora atrás, assim, e a gente aquela a Dutra lá, né? Chinelando, meu Deus. Aí você viu uma luzinha assim, você falou assim: Nossa, é um poço. Não, era só a cidade, mas não tinha poço. Um desespero, gente, só os Montar a perrengues. peça com um cenário pequenininho pra caber, sei lá, tipo, pra poder carregar É nas isso. costas, sabe? É Só uma isso. luna e vai. Quando É Várias isso. histórias. Perrengues, perrengues. É sempre assim. Então a gente teve esses perrengues, né? A gente passou por esses perrengues que hoje em dia é hilário, enfim, mas do tipo, doído, assim, na época, sabe? Do tipo, você olha e fala, meu Deus, por que que a gente fez isso? Onde é que eu Para fui onde é que a gente parar? foi parar? A conta não fechava de nenhuma forma. Mas eu acho que são processos importantes que a gente passa. Eu tenho um pouco de dúvida se coletividades que estão se iniciando hoje passam um pouco por esse, obviamente, passam por perrengue, porque a gente está falando de um
de um mercado de trabalho precarizado, né? Sim. Mas tenho dúvida se passam por esse nível de perrengue, sabe? Porque mesmo com muita precariedade, hoje a gente já tem mais informação, já existe algum mínimo de política pública estruturante, sabe? Então você vê gente que está saindo da escola já querendo escrever PROAC. Na minha época, PROAC, Nossa, eu não sim. sabia nem o que que era isso, sabe? O que que é PROAC, sabe? Então acho que a gente conseguiu avançar. Falta muito, muito, mas a gente conseguiu avançar minimamente. Acho Sim. que as redes de apoio também, né? As coletividades parceiras, assim, vão se aproximando e também aí você vai entendendo um pouco a trajetória de outros coletivos, falando assim, talvez esse caminho seja interessante E para meio que ninguém trilhar. sabia, assim, né? Até os nossos mestres estavam aprendendo, né? Uhum. Então tinha essa troca também. Hoje em dia, eu acho que já tem alguns caminhos que talvez na própria instituição de ensino, nos cursos de teatro, esses caminhos já estão um pouco mais desenhados, né? Quando a gente para pra pensar, né? Lá na luta do fomento ao teatro mesmo, da luta do teatro contra a barbárie, no final dos Tipo anos 2, 90, agora já são 10 né? grupos aprovados, né? A Exatamente. diferença. Então, Mas a falta gente muito, sabe mas que a falta gente uma tá pausa. engatinhando ainda, né? Mas é isso. Aí, do tipo, hoje a gente olha, eu tô tentando pensar obviamente, vários momentos felizes. Mas, tipo, cada um tem sua característica, sabe? Do Sim. tipo, e a Companhia Mongonzá, o nosso segundo trabalho com o Luiz Antônio e Gabriela, que a gente viajou muito, né? Então a gente tem muita história na estrada, sabe? Do tipo de percalços de cada um, enfim, de brigas, de namoro. E também é um grupo muito familiar. Então, tipo, a Sandra, que também é membro, a gente foi casado, tem 2 filhos. O Lucas Bedas é casado com a Verônica. Enfim, tem o O Pedro, é Pedro é meu seu irmão. irmão. Então, tipo, tem muitos atravessamentos familiares aí, o que é bom e ruim, porque a gente, enfim, fica Muita intimidade. muita Viaja com a família, mas viaja com a família, muita né? intimidade. E aí um problema de um vira um problema de todo mundo, e todo mundo mete o bedelho e quer se resolver o problema, assim, e vai só ficando caótico as coisas. Vocês começaram lá em 2008, Uhum. né? E aí a Companhia Mongonzá, ela tem se consolidado como um dos grupos de teatro mais inovadores, assim, que a gente tem no cenário paulista de teatro. É, E aí, você estava falando também sobre o sujeito histórico político, né? E como que é manter essa trajetória no meio do cenário político, né? É, Tem algum método, alguma mãe, assim, alguma receitinha de bolo pra gente anotar e seguir o caminho? Eu sou suspeito para dizer, né? Mas eu acho que a gente tem pensado muito sobre isso, né? A gente é um grupo que entrega muito. E eu tô falando isso, inclusive, não de forma positiva, assim. A gente envia uns editais, tipo, e nunca foi pra gente, felizmente, embora isso nos custe um cansaço infinito, nunca foi simplesmente cumprir uma meta, sabe? Sempre foi, isso aqui a gente precisa ser o melhor projeto porque é nosso, não é porque a gente cumprir essa meta. Então a gente sempre entregou muito além do que era o necessário, né? Então, vou dar um exemplo, nesse momento, agora a gente está com um fomento, né? E no fomento a gente colocou que gravaríamos as trilhas dos espetáculos. E aí a gente colocou, enfim, mas aí para estipular lá como métrica no fomento nós colocamos 20 músicas. Vamos gravar 20 trilhas, enfim, dos espetáculos que a gente tem até hoje. E a gente acabou de concluir com mais de 40. Que a gente falou, já que vai gravar, vamos gravar tudo, não vai ficar nada de fora. Tem que fazer de novo. Né? Então, tipo, é sempre isso. E aí a gente agora tem pensado, cara, a gente entrega demais, entrega muito, assim, entrega tudo que tem para entregar, mas isso nos custa muito cansaço, sabe? Porque nunca é um projeto simples. Então, na nossa última reunião, o... surgiu isso, né? Porque às vezes a gente fala que tem 16 anos e muitas pessoas se espantam. Nossa, mas é novo, né? É novo, é um grupo novo. 16 anos é um grupo novo. É um grupo novo. Adolescente ainda. Adolescente, todo mundo Adolescente. acha que a Companhia Mongonzato é muito mais velha. Todo mundo acha. E eu acho que tem um impacto. Eu tô falando isso porque eu acho que, como a gente entrega muito, cria-se um imaginário de que somos um grupo mais longevo. E é um grupo difícil, comparado a outras coletividades mais históricas aqui da nossa cidade ou do país, é um Sim. grupo relativamente novo. Mas é isso, entrega muito, enfim, teve um espetáculo que estourou, aí depois teve um ponto fundamental na nossa trajetória, que foi a construção do Teatro Container. Então isso faz com que crie-se um imaginário de que somos um grupo muito longevo, mas
16 anos é muita coisa para um grupo de teatro, mas não somos, enfim, Sim. o Balzac do teatro, sabe? Sim. Ó, por que criança cozinha na polenta? Luiz Antônio Gabriela, poema suspenso para uma cidade em queda, Era uma era, epidemia prata, anonimato, cena ouro, epidermia. E poema em cada live que E nós polêmica da fizemos na... live, Isso, na isso, pandemia. isso, da falar pandemia. desse, a Verônica me mata. Esses são alguns dos trabalhos de E o teatro vocês. de container que a gente considera um ato performático. Um ato performático. É, a, a, a minha dúvida é como vocês escolhem essa temática? Como que vocês escolhem a temática do novo trabalho que vai vir, assim? Como que funciona esse processo criativo? Porque vocês têm uma identidade, mas também é uma grande identidade, tipo, anonimato que é um ato, que é fora do teatro. Aí depois a gente vai pro Luiz Antônio Gabriela, aí depois a gente vai pro Poema Suspenso que tem andaime. Como que é esse processo criativo, assim? Como que vocês escolhem o tema? Acho que são duas coisas diferentes. O primeiro é sobre o tema, né? E eu acho que a gente trabalha só com a autoficção, do tipo, com coisas que nos atravessam naquele momento, não trabalha com nenhuma dramaturgia, ou texto pronto, ou ideia pronta. Então a gente trabalha com o que de fato está nos atravessando naquele momento. Seja no campo pessoal, seja no campo pessoal político, enfim. Aí E a vocês fazem gente. votação entre vocês pra escolher qual que é Não, o... é porque as coisas eu acho que vão surgindo organicamente. E eu posso dar como exemplo, agora a gente está em sala de ensaio, né? Sim. Em tese, em sala de ensaio. Uhum. Que a gente resolveu fazer diferente dessa vez. A gente resolveu construir a dramaturgia e depois entrar na sala de ensaio com a dramaturgia pronta. A gente nunca fez isso. A gente sempre criou em sala de ensaio a dramaturgia. Então a gente agora está fazendo o inverso. Ficamos velhos, temos filhos, não dá mais para ficar 9 meses em sala de ensaio. Enfim, aí nós estamos escrevendo a dramaturgia. A dramaturgia tá todo mundo vomitando numa metodologia que a Isabel Teixeira está propondo, que é a nossa nova diretora, que é Uhum. todo mundo vomitando fluxos dramatúrgicos. Do tipo, através de vídeo, escrevendo. Vocês fizeram uma imersão com ela também, Fizemos né? uma imersão. E aí, obviamente, as coisas que estão me atravessando nesse momento estão indo para esses fluxos dramatúrgicos. Uhum. Alguém, que sempre foi a Verônica, mas agora talvez seja a Bel, vai costurando isso. Então, automaticamente, a gente tem uma obra inédita que diz respeito ao que estamos passando nesse momento, com convergência e divergência. Então, tem um pouco disso. Você entende muito bem isso, por exemplo, a gente faz o teatro de container. Uhum. Estando no teatro de container num dos territórios de maior vulnerabilidade social da América Latina, quando você entra em sala de ensaio naquele espaço, não tem como você não criar uma obra sobre aquele espaço, sobre a miséria daquele território. Então, logo depois que a gente faz teatro de container, a gente cria o Epidemia Prata, que é sobre os atravessamentos daquele território, coisas que estavam nos tocando naquele momento. Se você olha no sujeito histórico, né, a gente faz, depois disso, o Anonimato, que é uma ode à utopia, que para mim é a resposta que a gente dá diametricamente à distopia do Epidemia Prata. E aí, se você parar para pensar, estamos girando no mesmo eixo chamado teatro container. Então, do tipo, a gente faz um sobre a distopia do território e depois a gente faz o oposto para tentar responder ao anterior. Então, mesmo que sejam obras completamente distintas, inclusive em suas encenações, uma é na rua, outra é na caixa preta, elas estão girando no mesmo eixo, ou em resposta à mesma pergunta. Não por acaso, agora, no nosso próximo trabalho, a gente está tentando criar tudo longe do teatro de container para a gente poder sair desse eixo. Para que as nossas para que os nossos vômitos dramatúrgicos, para que as nossas anseios, proposições não sejam única e exclusivamente atravessada pela miséria do território do teatro container, que a gente possa vislumbrar outros aspectos. Isso está no campo da dramaturgia e sempre trabalhando autoficção que nos atravessa. Eu, por exemplo, estou numa pira muito grande, estou tentando arrastar todo mundo, mas está todo mundo reticente em falar sobre as nossas mães. Tipo, tô nessa pira, tô querendo que minha mãe esteja em cena, tô querendo que todas as mães estejam em cena.
E a galera tá reticente. Ai, que delícia, que Mas eu homenagem, levo que a minha. momento. Ah, eu... Se não quiserem, a minha estará. A gente fez pras avós, né? Então, porque a gente Mas tá imagina em cena, tipo, se a gente Sim. trabalha tanto, fica sem os nossos familiares. Eu ia amar É. ver minha mãe... Porque o poema Se Penso para uma Cidade em Queda, a olho nu, ele é sobre paternidade, se você parar pra pensar. Sim. Sim. E a gente tá num momento da Mungunzá em que minha mãe acabou de se aposentar, a mãe do Lucas acabou de se aposentar, enfim, são pessoas próximas. A mãe da Sandra faleceu agora, então serviria a uma homenagem a essa figura materna. Enfim, tô querendo pesquisar sobre essa maternidade que está conosco, a maternidade em si, e como isso reverbera a maternidade afora. Sim. Mas é uma pira minha, que eu estou tentando trazer a forceps pro grupo. E o grupo, sentado, e o grupo não compra. Mas vai estar cada um falando de uma coisa e eu com a minha Com a mãe. minha mãe, é Exatamente. Então tem um pouco dessa dinâmica. Tragam desse cena na agora. próxima semana, o Marcos com a mãe dele. isso. É, meu amor. Agora, sobre aí a gente é propositivo com relação à encenação. Aí vai pra sala de ensaio, aí cada um pira. E a gente pensa muito cena na encenação. A gente faz muito trabalho do diretor e da diretora, sabe? Já vem, traz tudo pra cena. Então nunca é só um texto. É um texto, uma coisa que vem, faz aquilo, Videomapping, enfim, um negócio. nunca é. Agora a gente tá tentando ser mais minimalista porque a gente quer viajar pra fora e falar, meu, se a gente conseguir continuar vivendo dessa forma, nós não vamos sair com a peça nunca pra fora do Brasil. Porque é tanta tralha. Então agora a gente vai tentar ser minimalista. Eu acho que a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar. Não tem como embrulhar o container e já leva? Pois é, mas aí precisa do navio. Pior que é, se for de navio dá, de navio dá. A gente vai fazer uma dinâmica agora. Rápida, por conta do tempo também, Uhum. né? Mas acho que vai. Um jogo, um joguinho. A gente vai Tá bom. tentar É um fazer jogo. um jogo. Bora. Eu vou fazer a introdução do jogo, tá? Um jovem dramático que muda de paixão como troca de música. Conhece uma garota esperta, entediada com a vida e cheia de briga de sua família. Ele se apaixona numa balada e começa um romance digno de novela. Quando o romance é descoberto, a cidade inteira entra em caos e os dois morrem no final. Esse é o quadro. Que peça é essa? Ó, o quadro ele é bem simples, então a gente vai ler uma sinopse e aí você tem que tentar descobrir qual que é a peça. Não posso pegar o celular e ver no Google, não, né? A gente vai mudar o nome dos protagonistas, sabe? Olha a loucura da minha mente. Vocês estavam falando, eu já tava. Esse cara é de Ares, essa menina é de Câncer. Tipo, eu tava cagando pro enredo, mas eu tava na personalidade das Essa pessoas. personagem, né? Mas você vai Tá. entrar nessa pira, gente. Você não sai desse lugar nunca Tá mais. Bora lá. Jonas, atormentado pelo passado, encerra seu caso com Abe, que, obcecada por vingança, espalha fake news sobre Lisa, sua esposa. O ministro Ravi descobre as mentiras e Abe e suas amigas enfrentam um julgamento. Lisa também é acusada e a tentativa de Jonas de defendê-la só intensifica o caos e acusações. E também notícias falsas. Qual é o nome do espetáculo? Eu não faço ideia. Esse é mais difícil que um. Esse aqui não é de vocês. Você já tá dando dica. Spoiler. Tá bom. Posso É, eu? Não, Vamos você ver. vai falar a resposta? Você vai deixar o Deixa convidado eu curioso? eu vou deixar Não, o público deixar nos comentários. Tá bom. Tá? É, as bruxas de Salem. Ó, agora eu vou pra outra, tá? As pessoas, em suas casas, escutaram um estrondo. E, como bons fofoqueiros, correm para janelas para ver o que aconteceu. Ao espiar, descobrem que alguém caiu de um prédio. Mas, nesse estranho vácuo entre o momento da queda e o impacto no chão, algo inesperado acontece. Cada um dos curiosos percebe que está ali parado, no mesmo lugar. Não só esperando a queda, mas também carregando suas próprias preocupações e questões mal resolvidas. E é nesse instante, congelado, que todos se dão conta de que mais do que uma boa fofoca, o que realmente é de terapia. O que eles realmente precisam é de terapia. É verdade, todo mundo precisa de terapia. Que espetáculo que é esse? Esse é o que eu tinha comentado sobre paternidade. Porque se parar pra pensar, tá todo mundo falando sobre o pai. Todo mundo matando o pai ou tentando amar o pai. É isso. Ou seja, Poemas vai- feitos por uma cidade em queda. Aí, Uhum. bora lá.
Os mesmos fofoqueiros da outra sinopse, após fazer o uso da terapia, eles recebem um convite para se dirigirem ao mesmo local na mesma hora. O que eles não esperavam era encontrar mais fofoqueiros em frente ao MASP, em um domingo para um ato. Qual é o nome da peça? Essa aí é a nossa penúltima obra, né? O Anonimato. Ah, muito bem. Palmas para o roteirista. Ê! O diretor ficou feliz. Se vocês soubessem, eu também não sei. Você sabe da sinopse da peça de vocês, tá... Você gostou dessa leitura? Não, adorei. Eu fiquei esperando, gente, daqui a pouco eles falam uma coisa tão óbvia que eu não vou saber, eu vou só me complicar. Tipo, eu fiquei esperando a sinopse do Romeu e Julieta, sei lá, tipo, A gente não ia judiar tanto. É... Vai lá. Ó, a Musá, ela é conhecida por trabalhar com diretores convidados e trazer várias vozes e linguagens. Como que vocês conseguem manter essa polifonia, né? Ao mesmo tempo com uma identidade tão forte? Como que é trabalhar com tanta gente, mas sempre uma guerra, sempre muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho que a pérola, eu acho que o brilho da obra tá nisso. Mas é muito difícil, porque você estabelece um casamento sem namorar com uma outra pessoa. É uma pessoa que você conhece a obra, mas você não tem um convívio necessariamente com essa outra pessoa. Você conhece as estéticas dessa outra pessoa, enfim. E aí ela vem para esse casamento sem o namoro. E aí ela vem com todos os seus parceiros para esse casamento sem namoro. A gente vem com todo o nosso histórico, e também nossos parceiros para esse casamento sem namoro, joga tudo no liquidificador e aí há uma briga de fato estético-política, do tipo da pessoa trazendo possibilidades, da gente devolvendo possibilidades, e aí a gente fica muito feliz quando a gente faz uma obra e alguém olha e fala, nossa, tem muito da Mungunzá aqui e tem muito do Lube aqui. Tem muito da Mungunzá aqui e tem muito da Georgette aqui. Então, quando a gente consegue, quando a gente tem esse retorno, a gente fica muito feliz. Mas são processos dolorosos, né? De enfim, difíceis, porque é isso, de fato é um casamento sem um namoro, assim, do tipo, acordamos com uma pessoa do lado e precisamos criar com essa pessoa do lado. A única coisa que a gente tem dessa pessoa é o histórico que a gente tem de vê-la, tipo, na vida. Então tem um pouco desse desespero, mas ao mesmo tempo eu acho que é a grande potência. A gente mandou, né? A gente pediu nas redes sociais, a gente fez a caixinha de pergunta lá e o diretor separou algumas perguntinhas do pessoal do Instagram para a Companhia Mugunzá. A primeira pergunta é... A Ana Costa perguntou quando vai ter inscrição para vivência com a Companhia Mugunzá. Se vai haver isso novamente. Pois é, a gente está querendo fazer estamos querendo tirar isso do papel, assim, de propor mais oficinonas, assim, sobre o nosso modo de criação, sobre tudo. Então eu acho que já tá no nosso horizonte, do tipo, voltar com oficinas, enfim, a gente nos últimos anos deixou de lado um pouco essa questão pedagógica, a gente está querendo retomar agora mais com a questão pedagógica. Então acho, provavelmente 2025 já tem alguma coisa. Espero que seja no dia que eu esteja livre. A outra é se Epidemia Prata vai voltar. Epidemia Prata, eu acho que não. Pelo menos em São Paulo, não mais. A Epidemia Prata não faz sentido mais fazer em São Paulo. Talvez aí precisa pensar muito bem pensado em algum lugar do Brasil ela faça sentido e fora do Brasil em algum lugar ela faça sentido. Mas depois de Cena Ouro é muito difícil voltar com Você não Epidemia acha que elas Prata. são complementares? Vocês entendem Eu não como... acho que elas são complementares. Eu acho que Cena Ouro é um plus do plus do plus da Epidemia Prata. Onde a gente puder fazer Cena Ouro, ao invés de fazer Epidemia Prata, certamente faremos Cena Ouro. Acontece que Cena Ouro é tudo o dobro, sabe? Sim, As potências e as brigas, sabe? Tudo é o dobro. sim. Então, Até do tipo, de elenco muita também, né? De gente, quantidade de elenco, né? tudo. Então, é um trabalho muito caro a ser feito. Só que, por exemplo, Epidemia Prata, para uma cidade fora de São Paulo que não tem a vivência da Cracolândia,
que ainda de alguma forma olha zodificado a miséria e tudo, ela funciona nesse ruído. Então eu não posso cravar que a epidemia prata não será mais feito, porque eu acho que em alguns lugares ela ainda funciona, mas certamente em São Paulo não funciona mais. Eu vou só fazer um arrematadão, assim, que eu Aham. acho que mais do que pro público, pra gente, essa pergunta é Uhum. muito importante. Uhum. O nosso processo de pesquisa chama Cidade que Habita em Mim. Uhum. Então a gente tá vendo que essa cidade atravessa a gente. E aí você falou muito dessa questão de vocês até se afastarem um pouco do container pra se nutrirem de outros lugares ou verem outras coisas, porque nós somos seres muito observadores, né? É, queria dizer que hoje, assim, pra você, é, além dessa questão materna, tem mais alguma coisa que vive na sua cidade, assim, que pulsa muito dentro de você, que você queria compartilhar com a gente? Hoje eu tô muito chafurdado com a minha mãe. Enfim, talvez Freud explique. Mas eu tô muito querendo elaborar. Porque, enfim, como ela acabou de se aposentar e eu sou muito próximo da minha mãe, eu tô querendo fazer essa peça homenagem à minha mãe. E, obviamente, quando eu faço uma peça homenagem sobre a minha mãe, estamos falando sobre as mães em si. Então eu tô muito nisso, assim. É, E aí tô pesquisando o que ela gosta, sabe? Tô brincando muito com as coisas que ela gosta. Minha mãe, a gente tem brincado ultimamente que a minha mãe ama Oswaldo Montenegro, né? Uhum. E aí eu falei, no nosso último ensaio, eu brinquei e falei assim, a gente deveria fazer um espetáculo de vamos tornar Oswaldo Montenegro cult. Por que que Oswaldo Montenegro não virou cult, ficou cafona pra toda uma célula da sociedade, sabe? Uhum. Tipo, tem uma galera que ama Oswaldo Montenegro, mas tem uma galera que tem vergonha de falar que gosta do Oswaldo Montenegro. Então, do tipo, essa é Ai, uma meu pai das. ama também. Ama, mas fala. Minha mãe Fala, ama ele e põe fala. toda vez que eu chego lá na casa dele, ele me faz Mas se escutar. você, jovem, gostasse do Oswaldo Montenegro, você falaria, eu amo Oswaldo Montenegro. Então, É disso que estamos falando. exatamente, exatamente. Então, É esse o ponto. Esse é o ponto. E aí eu queria entender qual foi o momento da história que o Oswaldo Montenegro não virou cult, sabe? ele tem o E a quê? gente tem muitos exemplos aí pra fora de pessoas que eram consideradas também piegas e cafona, mas no momento virou e ficou cult pra todo mundo. Eu acho que a Munguzá tem esse poder nas Aí, mãos né? aí. Então vamos. Enfim, aí é uma das Um brincadeiras. musical biográfico, do nada. Mas é isso, tô querendo. Tudo que atravessa minha mãe tem me atravessado, do tipo. E acho uma. Eu assisti. Eu já tava um pouco nessa pira e eu assisti o espetáculo do Bond, o Bond Bom de Eternidade. eternidade. E é muito bonito, né, ver essa corporeidade anciã em cena, né, do Sim. tipo, toda essa história, a pessoa não precisa falar nada, ela só precisa estar ali, né? É muito emocionante, então tô nessa pira. É É bem muito bonito bonito. mesmo, É, a gente assistiu é. também. A gente falou junto ainda, é bem bonito. A gente achou real. Pra gente chegar nos momentinhos finais, a gente tava falando sobre coisas engraçadas, a gente chegou ainda nesse momento da cidade que habita cada um de nós, né? Porque eu acho que isso nos atravessa também. A Mugunzá, isso todo mundo quer saber. A Hum. Mugunzá tem algum ritual antes dos espetáculos? Mas um ritual bagaceira. Uma musiquinha, uma Uma musiquinha, dancinha. uma dancinha, ou só o ritual aquele de concentração, o denso, que tá todo mundo Não, eu junto. sei que eles têm musiquinha que a gente sempre Ah, vê, por não, exemplo, no eu Anonimato sou apaixonado Explícito. pela entrada deles do Luiz Antônio Eu Gabriela. também, então eu ia falar dessa. Mas tem alguma coisa que vocês fazem sempre, assim? Não tem, eu acho que a gente é muito ruim de ritual, assim. Ou os rituais estão postos, a gente não tá vendo. Mas a gente não tem esses encontros, esses rituais. é, A gente não se aquece, do tipo, é um grupo muito estranho. Do tipo, a gente não se aquece, enfim. O ritual nosso, cada peça é um ritual. Tipo, tem peça que tem muita música, a gente vai, passa as músicas e faz nossa roda. A nossa roda tem uma musiquinha que é horrorosa, não posso cantar, que senão a gente vai ser cancelado. Não, a gente não vai Então, poder colocar no YouTube. mas cada peça demanda da gente uma energia e um pequeno ritual, mas não tem nada muito. Por exemplo, o Cenaoro tem um ritual ali de rodar uma cachaça para todo mundo, de dar uma cachaça pro santo, enfim. Então cada espetáculo tem uma energia e a gente se comporta de acordo com a energia. O Era Uma Era, que é o mais. O Era Uma Era mais difícil, né? Porque tem os andames, o cenário é muito grande, tudo, enfim. Cada uma tem um ali, um lugarzinho de ritual, mas nada
O que me estranha mesmo é que você não vê ninguém aquecendo voz e aquecendo corpo. Aí do outro dia ninguém aguenta levantar de dor na lombar. Tá E todo mundo travado. rouco. Os É. 30 a mais gritam. Pois é. Você fala assim, nossa, o grupo tá 1 hora antes, aquecendo e tudo. Não, não é verdade. Os planos da Munguzá para o ano que vem? Os planos da Mungunzá pro ano que vem é estrear um espetáculo novo no meio do ano e fazer pelo menos 60 apresentações de todos os espetáculos. Essa é a nossa meta, fazer 60 apresentações no ano que vem. Mara. Ah, é isso, a gente adorou. Uhum. A gente sempre fica com esse gostinho de quero mais, assim, também de conhecer, né? A ideia do videocast é entrevistar grupos de teatro que falem sobre cidade, que a gente possa trocar um pouco. E sempre dá vontade de fazer uma segunda temporada pra gente conversar mais, pra Parte gente 2, conhecer né? mais pontos de vista, pra gente conhecer mais, fazer um episódio sobre cada trabalho, porque são muitas histórias, né? Os processos são todos muito interessantes, assim. Então, muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo. Eu que agradeço. Quem vai assistir, saiba que eu atrasei, porque fiquei parado no trânsito de São Paulo. Peço desculpas, mas eu que agradeço, muito legal. Que vocês continuem aí na trilha de vocês, caminhando, que dê tudo certo, que o caminho de vocês estejam todos abertos. Axé. Axé. Obrigado. Valeu. Bom, então para quem tá aí assistindo a gente no videocast ou ouvindo a gente vai continuar seguindo a nossa programação, recebendo muitos grupos de teatro que vão passar por aqui. E na próxima semana você também tem um compromisso com a gente, porque tem mais um Não pode! Tem ensaio! ensaio! O mais novo videocast do Impacto Caxias, grupo de teatro. E até a próxima semana. Tchau! Tchau, obrigado, Marcos. Valeu! Gente, valeu.